Assista agora o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Assista todos os sábados às 18h20 o programa Veritá. Apresentação, Dr. Altemar. Temas relacionados à família, educação, saúde, bem-estar, entrevistas e muito mais. Programa Veritá com Dr. Altemar, aqui na TV Rondon, todos os sábados às 18h20. Programa Veritá. Olá, boa noite. Estamos começando mais um programa com bastante alegria. E hoje a gente tem uma dica, uma entrevista exclusiva para você que está pensando em se casar. Nós vamos estar entrevistando o Jaéder Barretos, que ele é um dos mais conceituados gestores de evento aqui do Mato Grosso. Então, logo depois da reflexão, a gente vai estar com ele aqui no nosso programa Veritá. E eu queria fazer a reflexão hoje, eu queria que você navegasse comigo em um rio, o rio da nossa vida. Então, eu quero que você assista comigo esse pequeno vídeo, que depois a gente vai explicar para você qual é a reflexão. Então, você assistiu o vídeo? Impressionante, né? Como que aquela mocinha tem controle sobre aquele barquinho no meio daquelas corredeiras, desviando das pedras. Você não tem a impressão, muitas vezes, que a gente está também navegando nesse rio chamado vida? É exatamente igual. O rio, ele tem locais que é bem tranquilo, que você vai ao sabor assim da correnteza, mas assim, sem fazer muito esforço, meio ao sabor da maré. E tem algumas situações que a coisa tem muita turbulência, tem muita pedra, tem muito obstáculo, e muitas vezes existem obstáculos que eles ficam debaixo d'água, que muitas vezes você não consegue enxergá-lo acima da água. Por que eu estou falando isso? Porque assim como existe esse rio, você que está em casa e eu, nós temos que ser responsáveis pela condução do barco da nossa vida. Só que muitas vezes, talvez isso nunca aconteceu com você, mas talvez já aconteceu com alguém que você conhece. Parece que a gente simplesmente perdeu o controle desse barco. E quando a gente perde o controle desse barco, tudo pode acontecer. A gente pode cair do barco, a gente pode bater numa pedra, a gente pode cair numa corredeira, a gente pode cair numa cachoeira e muitas vezes a gente pode até perder a nossa vida. E se você prestou atenção naquele vídeo, você viu que aquela mocinha tão jovem, mas tão segura de si, ela também treinava na academia antes de entrar, antes de cair na água. E a vida também é assim. A gente também tem que treinar antes de cair na água. E por que a gente tem que treinar? Porque você, eu, todos nós temos dentro do nosso cérebro o nosso centro de comando, ou seja, nós temos um computador maravilhoso, fantástico, que ele decide qual é a melhor estratégia em determinado momento da nossa vida. Só que o que acontece muitas vezes é que existe um problema. Você já parou para pensar como que esse centro de comando ele organiza, ele categoriza, ele internaliza as leis
os paradigmas, as crenças, as diretrizes para ele poder tomar decisões? Ou seja, trocando em miúdos, você já parou para pensar por que você age da maneira que você age? Você já parou para pensar que muitas vezes você toma atitudes, toma decisões que vão te levar para uma situação ruim, para enganos terríveis, que você perde dinheiro, que você perde relacionamento, que você deixa de aproveitar uma oportunidade? Por quê? Por que muitas vezes nós tomamos decisões ruins? Olha, deixa eu te explicar uma coisa. Nós tomamos as nossas decisões baseados naquilo que a gente acha certo para a gente. Só que nem sempre o que a gente acha certo, na realidade é o certo. E muitas vezes você acredita, você coloca como verdade para você coisas que não são muito verdade, que não são corretas, que não funcionam. E aí o que acontece? Imagina você no barco da sua vida, você tendo que tomar decisões rapidamente, mas se você tem um sistema, se você tem um conjunto de regras que não são corretas, que não funcionam, mas que você acha que funciona, o que vai acontecer? Com certeza você vai acabar batendo numa pedra e você vai acabar naufragando esse barquinho chamado vida. E nesse momento de decisões, duas pessoas elas se destacam. Nós podemos funcionar de duas maneiras. O primeiro jeito de funcionar é o que a gente chama de pessoas reativas. O que é a pessoa reativa? A pessoa reativa é aquela que não conhece o seu potencial, que não conhece os seus pontos fortes, que não conhece as suas fraquezas, que não conhece as suas convicções reais internas e elas começam a tomar decisões sempre reativas, ou seja, é como se fosse um bombeiro apagando incêndios. Ou seja, a pessoa reativa, ela não tem um planejamento da sua vida. A pessoa reativa, ela apenas reage às coisas que vão acontecendo. Aparece uma pedra aqui, ela reage. Aparece uma cachoeira aqui, ela reage. Aparece ali uma turbulência, ela reage. Mas ela não tem um planejamento. Ela não consegue enxergar para o seu futuro. Ela não consegue traçar metas. Ela não consegue traçar objetivos e atrás desses objetivos. Ser uma pessoa reativa é muito complicado, porque é como o nome já diz, você fica sem controle, você fica apenas manejando para não bater nas pedras. E muitas vezes a gente não consegue fazer isso. Pessoas reativas, elas podem se envolver muitas vezes com situações complicadas, com droga, com álcool, com dívidas que não pode pagar, entrar em relacionamentos que não são bons. Por quê? Porque ela vai reagindo. O ideal para a gente, para você e para mim, é que nós sejamos pessoas proativas. A pessoa proativa é essa mocinha do vídeo. Imagina se essa mocinha fosse apenas uma pessoa reativa, ela ficar só desviando. Aquela mocinha, ela tem um planejamento, ela se preparou tanto do ponto de vista físico, quanto do ponto de vista psicológico para cair naquele rio. Ela não caiu naquele rio de qualquer maneira. A pessoa proativa é aquela pessoa que conhece a si mesmo, que sabe que as suas convicções, elas são convicções realmente que funcionam para ela. Não são convicções que são pseudo-verdades, ou convicções que foram implementadas na cabecinha dela quando ela era criança. As pessoas proativas, elas têm exatamente
o controle do barco da sua vida. E muitas vezes, mesmo assim, você tendo o controle da sua vida, existem muitas coisas que às vezes fogem ao nosso controle. Porque viver é desafiador. Cada dia existe um desafio novo, diferente. Imagina para a pessoa reativa, que não tem nenhum tipo de planejamento. Então, olha, viver é desafiador? Viver é desafiador. Mas viver pode ser muito bonito. Porque cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de fazer diferente. Cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de fazer acontecer. Mas eu quero te dar um conselho com bastante carinho. Não seja uma pessoa reativa. Comece a enxergar a sua vida daqui a um mês, daqui a 6 meses, daqui a um ano. Comece a planejar suas ações. Não seja um bombeiro que fica só apagando incêndios. A pessoa proativa é aquela pessoa que consegue traçar metas, traçar objetivos, aquela pessoa que sonha. Eu te convido a sonhar, a olhar para a sua vida como uma experiência fantástica, como uma experiência que vale a pena ser vivida. Não apenas um rio cheio de turbulência, de buracos, cheio de pedras pelo caminho. Eu queria te dar a oportunidade para você começar a tomar nas suas mãos o leme da sua vida. No próximo dia 4 e 5 nós vamos ter o curso do Método Kairos. E o curso é exatamente isso. É para te dar uma tecnologia, é para te dar uma ferramenta para que você possa aprender a sair da categoria de pessoa reativa e para que você possa se tornar uma pessoa proativa, uma pessoa responsável pela sua vida, responsável pelos seus resultados e que se antecipa aos problemas, não vive tentando apagar incêndios. Então, olha, você pode nos ligar agora para o telefone que está no seu vídeo para que você possa falar conosco, ter mais informações a respeito do curso Método Kairos, que já está chegando, é no próximo dia 4 e 5 de agosto. Então, olha, eu gostaria muito de estar lá com você nesse dia, para que a gente possa estar lá aprendendo juntos, para que a gente possa estar lá compartilhar um sábado e um domingo, para que a gente possa estar juntos, estudando, aprendendo e sendo melhores pessoas. Então, eu te espero lá dia 4 e 5 de agosto. Ligue agora que nós estamos esperando a sua ligação. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, venha agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Nós estamos com o Jaeder Barretos, os maiores gestores de eventos aqui do Mato Grosso, e a gente vai falar um pouquinho sobre casamento. Jaeder, muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, o prazer é todo meu. Jaeder, século XXI, casamento está na moda ainda? Casar é uma das coisas mais antigas, mas ao mesmo tempo é atemporal, né? Então, porque esse sonho ele é plantado desde criança na vida das meninas, na vida das mulheres. Então isso ainda está vivo ainda, a mulher entrar na igreja com véu grinado, isso ainda... É algo muito forte. E aí tem as noivas alternativas que optam por casar no campo, que optam por casar na praia, que mudou um pouco o contexto de onde isso acontece, mas a essência casamento ela nunca vai ser perdida. Jaeder, e casamento assim, existem N variáveis numa festa de casamento.
Quanto tempo você precisa para organizar uma boa festa, em média? A média que a gente sempre orienta os casais, não existe uma regra para isso, mas dentro da nossa realidade, do nosso contexto, hoje, falando a nível estado, né, do nosso estado, a média são 12 meses. De 12 a 14 meses é o tempo ideal para poder planejar o casamento de um modo tranquilo. Jaéder, e qual foi assim, o pedido mais, assim, digamos, estranho, insólito que você recebeu de uma noiva na sua festa? Bom, o pedido mais bizarro que eu já tive, assim, nesses 13 anos de carreira, são muitos eventos realizados, mas foi uma noiva que me pediu para que a garrafa de espumante fosse enrolada em papel filme para que o rótulo não soltasse, porque a marca teria que ser mostrada na festa que ela estava dando. Então, esse foi um pedido que realmente gerou um pouco de questionamentos no início, ali a princípio, mas como nós estamos ali para realizar todos os sonhos, a gente vai e nós atendemos no caso. Jaéder, e como é que foi a experiência de realizar um casamento no Caribe? Bom, o casamento no Caribe foi algo que era um sonho. Nós, né, sempre sonhamos em exportar o nosso trabalho, levar a nossa marca, a nossa essência para onde a gente fosse. E é algo que eu sempre digo para os noivos hoje com muito mais conhecimento de causa, porque essa experiência foi vivida. Então, existe um aproveitamento muito maior, onde você cria uma intimidade com seus convidados, onde você tem pessoas realmente que você tem um contato maior e que convive, né, junto com o seu parceiro ou com a sua parceira. E então, os momentos que são vividos ali realmente gera toda uma nostalgia e se aproveita muito mais do que uma festa que dura, em regra, de 7 a 8 horas. E você fica mais caro, mais barato, mesma coisa? Como é que é isso? É muito relativo, mas em regra, casar fora do Brasil é muito mais barato do que se casar aqui. Nossa, que coisa, né? É bem mais em conta, se aproveita mais porque são mais dias, embora seja um evento mais intimista, ou seja, de menor público, mas se aproveita muito mais e é muito mais barato casar fora do Brasil, por isso virou uma tendência. Jaéder, e quando a noiva ela vem com uma ideia cafona para você? Como é que você administra essa tensão, assim? Eu sempre sou muito franco com as minhas noivas, algumas até assustam, com os meus noivos, na verdade, enfim, a gente está falando de casamento, mas eu sempre gosto de deixar claro que, assim como todo e qualquer mercado, o mercado de casamento também tem tendências, de coisas que vão e voltam. Então, eu sempre oriento e digo que isso não se usa mais, ou que isso é realmente brega, cafona, essa linguagem, às vezes assustam, mas eu sempre uso uma frase que eu prefiro frustrar no planejamento do que chegar na execução e saber que aquilo não se usa mais e depois ela me cobrar e falar, Jaéder, por que você não me disse? Por que você não me avisou, né? Exatamente. Então isso não cola. A gente sempre vai orientar para que tudo que aconteça dentro do contexto do sonho deles, né, esteja dentro do que está sendo usado no momento. E existem algumas coisas que são atemporais também. Você já teve assim alguma saia justa, algum imprevisto assim no momento da cerimônia? Vários, né? Nenhum evento a gente diz que ele é perfeito, porque existem as situações, e eu sempre falo que são nessas situações que a gente mostra o diferencial do nosso trabalho. Então, eu já tive 2 situações que eu vou mencionar para vocês. A primeira delas foi um casal de noivos que escolheu colocar como pajem o cachorrinho deles. E as alianças estavam, né, na costa do cachorro, nas costas ali. E quando chegou no altar, quando o noivo desamarrou, uma das alianças caíram, né? E gerou todo aquele... E eu pensei, cara, agora eu vou pôr tudo a perder os 13 anos de trabalho. E, na verdade, ele desamarrou e a aliança estava no vestido dela, mas foi 1 minuto e meio mais tenso da minha vida. E tudo deu certo no final. E a segunda situação, que na verdade era uma saia justa, porque eram 660 convidados e nós tínhamos que entregar 660 balões para cada um deles, para que fossem soltos no momento exato. Então nós estávamos com um staff de 44 pessoas se integrando à equipe, e isso foi entregado em 1 minuto e 20, contado no relógio, porque a gente tinha realmente o momento certo para que fosse entregue e para que fosse solto. Caramba!
E são essas e muitas outras histórias, na verdade, que a gente tem. Mas no final tudo deu certo, geraram fotos incríveis e isso ficou eternizado na vida das pessoas que estavam ali. E sem sombra de dúvida foi um dos casamentos mais fantásticos que eu já realizei em toda a minha vida. Jaéder, e quando existe assim uma certa tensão, por exemplo, entre a mãe e a noiva, assim, tipo a mãe querendo projetar no casamento o sonho dela. Já aconteceu isso com você? Várias vezes. A gente já teve várias mães que sonharam o sonho da filha e queriam, na verdade, não só projetar, mas executar aquilo que ela ansiava, né, e desejava. Eu tive várias mães. E a regra que eu sempre brinco é eu obedeço quem paga, né? Na hora da execução, a gente até tenta atender as duas dentro da medida do possível, mas no planejamento, quem manda é quem paga. Eu uso esse termo, é um pouco meio grotesco. De uma forma bem diplomática. Exatamente, mas na execução a gente tenta atender todas para que todas saiam satisfeitas e não tenha nenhum problema. Já teve algum caso dos noivos desistirem antes, assim, um dia, 2 antes, ou depois de se separar, alguma coisa assim? Eu já tive 2 situações. Um casal que se separou na véspera, que não casou, né, se separaram na véspera do casamento, e um casal que se separou 2 dias depois do casamento. Então essas foram as situações mais, assim, extremas que a gente já teve, né, e são coisas da vida. Jaéder, você tem notado que o perfil dos noivos tem mudado atualmente? Sim, sim. Inclusive, a gente tem até uma abordagem sobre isso, que é o perfil dos noivos do século XXI, né? Hoje, os noivos, quando eu falo os noivos, eu estou falando do homem, ele tem um papel muito mais participativo e ele realmente dá a sua opinião, ele quer participar das etapas do casamento. Os noivos casam com uma idade acima da média, né? Acima da média de antigamente, digamos, com 30, 35, 38 anos. Então, hoje essa média mudou do que se era usado antes. E hoje os casais, eles têm os famosos test drives de morar junto antes para ver se vai dar certo e para então oficializar o casamento. E hoje os orçamentos são bancados pelos próprios noivos. Muitos casais optam, né, por bancar a própria festa. Não mais os pais. Né? Isso, e recusar essa ajuda dos pais. Para ter mais autonomia, né? Justamente, para não ter esse problema dos pais dando pitaco ou opinião. Esse conflito de interesse. Exatamente, muito. O perfil mudou bastante. Ok. Bom, a gente vai deixar o contato do Jaéder para você que está pensando em se casar. Olha, tem que se planejar com antecedência. Exatamente. Né? E o Jaéder é parceiro nosso no curso do Método Kairos, vai estar conosco lá no dia 4 e 5 de agosto. E a gente queria agradecer muito pela tua presença aqui, Jaéder. Eu que agradeço. E continue com muito sucesso que você já tem e que Deus continue te abençoando. Obrigado. O prazer é todo meu. Daqui a pouco a gente volta. Sorrisos são feitos de histórias. Por isso a Rede Orto é referência em tratamento odontológico, clareamento, ortodontia e próteses. A Rede Orto vai além de uma clínica. É sua amiga e lhe quer bem com um belo sorriso. Rede Orto, em Rondonópolis. Você já conhece a Íntegra Diagnóstico por Imagem? Deixa eu te apresentar. Nossa equipe é constantemente treinada para que você tenha o melhor atendimento com qualidade e humanizado. Na Íntegra, você sempre faz os seus exames de maneira eficiente, com ética e qualidade. Porque aqui na Íntegra nós cuidamos de você e sua família. Contamos com infraestrutura e equipamentos de última geração, como ultrassom, ressonância magnética e tomografia computadorizada. Agora que você já nos conhece e sabe da nossa eficácia, vem agendar o seu exame aqui na Íntegra Diagnóstico por Imagem. Oi gente, hoje no Momento da Pri nós temos uma nova parceria que é a Ótica Matriz, que vem com tudo. Trouxe para vocês lançamento da Vogue, que é esse modelo gatinho. Olha só que lindo. Ele é o queridinho das famosas, tá bombando no Instagram. Não podia faltar esse modelo também, o mesmo formato, só que o solar.
E todo mundo precisa de um solar que causa, né, gente? Que chega no lugar e todo mundo nota, nossa, que solar lindo é esse? Então você que é mulher, que entende um pouco de moda, que é empoderada, que quer mudar um pouco o seu visual, comprar um solar diferente ou um óculos de grau diferente, vai na Ótica Matriz, porque o atendimento é maravilhoso e tem diversas opções para você estar escolhendo lá. Então é isso, essa é a dica do Momento da Pri de hoje. Um beijo e até a próxima! Você acabou de assistir o programa Veritá. Apresentação Doutor Altemar.